Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. No evangelho de hoje, Mateus nos ajuda a entender o valor da casa, o valor da acolhida, o valor da hospitalidade e, no mesmo tempo, ele está ajudando os seus próprios conterrâneos, como já sabemos que ele escreve então para os judeus, a entenderem que aonde está Jesus, o espaço de Jesus, há leveza. O espaço aonde acolhe Jesus, teologicamente falando, é importante nós entendermos a suavidade, há menos sofrimento. Suavidade na vida, há menos sofrimento. Por quê? Porque Jesus supera o moralismo da lei, supera o radicalismo que deixam muitas vezes as pessoas adoecidas. Nós podemos fazer um paralelo com hoje, com a nossa realidade, a nível de Brasil, a nível de mundo, como estão vivendo as pessoas, muitas vezes moralistas, egoístas, individualistas, voltada para os padrões que não ajuda a se humanizar e a humanizar a própria humanidade. Nos fechamos em nós mesmos, somos bastante egoístas no sentido de vermos o mundo sempre dentro de uma realidade muito intimista. Poucas vezes nós olhamos o mundo de uma forma mais comunitária, uma vida mais sociável, mais amável, mais afetuosa. Nós preferimos nos fechar e aí nós temos que entender como que muitos padecimentos, e quando eu digo padecimentos, usando a linguagem aqui do empregado do centurião, que está deitado numa cama, está adoecido. Temos que entender também a sogra de Pedro, que estava também limitada ao espaço de uma cama, ou entender o que isso significa para nós. E, no mesmo tempo, entender o que significa essa liberdade que muitas vezes nós buscamos. Qual é a liberdade? Por que nós queremos liberdade, lutamos por liberdade? Nunca esquecer que liberdade, ela nunca está assim, separada ou deslocada da palavra responsabilidade. Porque uma pessoa com liberdade, sem responsabilidade, deixa de ser liberdade. Se torna uma liberdade abusiva. Porque a liberdade não é você fazer o que bem entende. Liberdade é entender que eu tenho também que me responsabilizar por mim e pela comunidade, ou pela sociedade, e assim o outro comigo. Senão nós nunca vamos viver num espaço, num mundo onde a fraternidade nos ajuda a viver como irmãos e irmãs. Ouçamos então o evangelho do dia de hoje, dia 26 de junho, evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 17. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, e lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vai e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão e a febre deixou.
ela se levantou e pôs-se a servi-los. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Palavra da salvação. Meus amigos e minhas amigas, aqui então nós entendemos a força também da palavra, a força curativa, a força redentora, a força regeneradora da palavra. Assim como a palavra pode ter força destrutiva, punitiva, agressiva e até mesmo pode eliminar uma pessoa de sua existência, ela pode resgatar a sua vitalidade. Lembremos que as primeiras palavras do divino, ou da pessoa divina, no Gênesis, segundo a nossa tradição da teologia judaica cristã, são palavras criadoras, ou criativas, ou dinâmicas. Na palavra do Gênesis, no primeiro capítulo, nós veremos como que ela possui esse espírito criador. E nós, então, acreditando, tendo fé também nesse Deus que se faz presente em Jesus, esse Deus encarnado na realidade humana, nós também entendemos que a força do Evangelho, a força da boa notícia, nos liberta de muitas coisas que podem causar N confusões na nossa mente, na nossa psique, nas nossas emoções, na nossa própria fisiologia humana. Então, como nós podemos resgatar os ensinamentos de Jesus para trazer a nós todos alívio, suavidade? E curar aqui, no contexto de Jesus, curar aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está paralisado numa cama, aquele ou aquela que está com febre, não quer necessariamente dizer que a pessoa deixou de ter aquela paralisia. Muitos milagres de Jesus que nós temos nos evangelhos, por mais que nós sempre quando lemos na literatura dos textos, nós vamos encontrar que um paralítico, ou a pessoa então que estava paralisada, Jesus o curou, ou a curou, e ela pega a sua cama e sai andando. Nem sempre acontece assim quando nós começamos a estudar o texto na sua origem, na sua gênese, na sua originalidade. Andar, pegar sua cama e andar, quer dizer liberdade de sentir-se que agora ele entende que a sua doença não é mais a causa que se tinha nas leis judaicas, que você estava doente ou enfermo ou paralisado, porque você havia recebido um castigo divino. Lembremos que em algumas outras reflexões eu já comentei que se acreditava que a doença ou a pessoa que nascesse com algum tipo de paralisia, ou a pessoa deficiente, era assim porque ela estava, ou porque havia recebido, melhor dizendo, um castigo de Deus, ou seja, um castigo divino. Nós sabemos que não é assim a partir da perspectiva da teologia cristã. Você é enquanto é, e você é assim e Deus te ama assim. Deus não te castigou, Deus não te castiga. O perdão de Deus que age em nós é nós entendermos que nós somos livres do jeito que nós somos. E dentro dessa liberdade, Jesus vai trazendo para nós, resgatando em nós a nossa humanidade. E aí, meus amigos e amigas, nós vamos perceber a beleza da leitura, ou do relato. Vejamos, Jesus está em Cafarnaum. O oficial romano também está em Cafarnaum. Para dizer que toda a Palestina, no tempo de Jesus, estava dominada pelo Império Romano. Ou seja, a Palestina era uma colônia romana. Os romanos e os judeus não tinham uma boa ligação. Por quê? Porque os romanos exploravam. E também acreditavam que César Augusto, ou os Césaras, os imperadores, eram as divindades deles. E o Mateus está escrevendo, ou escreveu, 80 a 90. Contexto onde havia cultos para os
imperadores. Lembremos então, amigos e amigas, que é interessante nós percebermos que o oficial romano aqui não tem nome. Pode ser qualquer um de nós. E ele, com todo o poder que ele tinha, provavelmente autoritário, porque ele mandava, vejamos como diz o texto, eu mando um, ele vai, peço para outro vir e ele vem. E ele tinha funcionário, tinha escravos. Aqui para dizer que a casa em que ele mora, em que ele habita, o seu empregado está terrivelmente sofrendo, ou sofrendo terrivelmente, e está paralisado. Que tal nós pegarmos esse texto e fazermos uma atualização para os dias de hoje? No oficial romano, talvez trabalharmos na perspectiva de muitas pessoas que estão na linha de frente nos seus trabalhos, conduzindo os seus empregados como se fossem seus subordinados, impondo seu autoritarismo. Aqui ele está paralisado, sofrendo terrivelmente. Que tal neste empregado do tempo de Jesus, trazermos para os empregados ou funcionários, as funcionárias, os trabalhadores e trabalhadoras do dia de hoje, com a síndrome de burnout, sobrecarregados, uma exigência tremenda nos seus trabalhos, nas suas atividades? Que tal nós começarmos a entender que, com a pessoa de Jesus, nós começamos a redescobrir os valores essenciais da nossa vida? Nos libertar de tantas amarras, armadilhas, padrões que exigem de nós coisas absurdas, impossíveis de um ser humano viver. Mas o lado interessante é que o oficial romano tem que se desfazer de seu autoritarismo e se tornar uma pessoa maleável para que seu funcionário possa se libertar das pressões, o rigorismo da lei, das obrigações. Lembremos então que ele está na casa. E aí Jesus pede para que ele vá na sua casa, que o seu funcionário estará então curado. A cura pela bondade, pelo amor, pela suavidade da vida, pelo acolhimento do outro enquanto outro. Porque provavelmente o funcionário do oficial romano, ele não era visto como gente. Ele era uma pessoa invisível na casa, na sociedade romana. Era alguém sem direito. Tinha que só trabalhar, obedecer simplesmente às ordens ditadas pelo imperador romano, ditadas pela estrutura do império, assim como os fariseus e doutores da lei na época de Jesus. Eles viviam uma obrigação em cima do povo, mas eles não viviam. E isso causa, sem dúvidas, dores, doenças, paralisias, medo, sofrimento, pânico, fobias. Então nós podemos trazer esse texto para a atualidade para suavizar a nossa vida e libertar de tantos traumas, feridas, machucadas que não foram curadas no sentido de entendidas. Qual afinal a causa de todo esse sofrimento? Entendermos. E é a comunidade que entende, meus amigos e amigas. Não é mais uma pessoa só. É toda a casa que entende o sofrimento do funcionário, do oficial romano. E assim hoje também, a nossa casa que cura, a nossa comunidade que cura, a nossa sociedade que cura, porque entende o outro, enquanto pessoa. Dá os direitos legítimos e legais, humanos, para ele viver dignamente. Não tirar o direito dele viver dignamente, dele ser gente. E aí nós podemos ir andando, e o próprio Jesus vai dizer então que eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino de Deus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Vejamos, Isaías, capítulo 26, versículo 6, dizendo que chegará um momento que muitos conhecerão essa palavra, essa boa notícia, de suavidade, de liberdade. Quando fala os herdeiros do reino, porque se acreditava que o Messias viria somente para os judeus. Os herdeiros aqui não é o povo palestino todo, mas sim as autoridades judaicas. Jesus está questionando as injustiças, mais uma vez, das autoridades, que eles acreditavam que seriam os primeiros a sentar, porque se acreditava que o Messias nasceria ou num filho de
sumo sacerdote, o fariseu, o doutor da lei. Nunca um camponês, nunca um pastor, nunca da Galileia. Lembremos, meus amigos e amigas, que a Galileia, ela era as pessoas que moravam lá na época de Jesus, eram aquelas pessoas marginalizadas. Vejamos o dia de hoje, a separação que há entre israelitas e palestinos. Até hoje os palestinos são tratados como pessoas marginalizadas, indecentes. Até hoje, 2000 anos depois. Vejamos então que eles acreditavam que o Messias nasceria no meio deles. E Jesus nasce aonde? Numa região completamente diferente, com pessoas desconhecidas e que não havia o conhecimento que eles tinham na época. E aqui é interessante nós sabermos que quando diz que serão jogados nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, não quer dizer que Jesus vem com aquela lei, que havia uma lei obsessiva, julgando, condenando as pessoas para o inferno. Porque o inferno, meus amigos e amigas, ele não existe enquanto realidade pós-morte, mas ele existe enquanto realidade vivível. Qual é o inferno que nós estamos vivendo hoje, diante de tantas dores, tantos traumas com a pandemia? Será que nós ainda não percebemos que Jesus é o Deus que salvou-nos? Salvou-nos, ou seja, todos nós. Se nós acreditarmos dentro da teologia cristã, todos nós fomos salvos. Se tivéssemos que pagar algo pela salvação, todos nós já pagamos. Porque Jesus, com a sua bondade, com o seu amor, esse Deus que se faz presente na vida humana, ele já nos salvou. Todos nós estamos salvos. Por isso, então, agora, temos que aprender que, olha que interessante, com o oficial romano, de deixar o seu autoritarismo, aprender com a sogra de Pedro, que também não tem nome, na Bíblia não aparece o nome, qual é o nome? Ela se liberta também e coloca a serviço. O que é se libertar, ajudar o servo ou o empregado? Agora não tem mais servo e nem empregado na comunidade. Todos nós somos irmãos e irmãs. Veja, e a sogra de Pedro, assim que ela saiu da febre, deixou de ter febre, ela coloca a serviço. Ela é uma espécie de diaconisa dentro da casa, comunidade, comunidade casa. Aqui Mateus está escrevendo para as primeiras comunidades cristãs. É a casa. É na casa que está o princípio da igreja comunidade, igreja da fraternidade, da solidariedade, da solicitude, da convivência, da convivialidade, da amorosidade, da afetividade, que não julga, que não pune ninguém, simplesmente vive para o perdão. Vejamos a beleza e a profundidade que resgata em nós a suavidade da vida. Quantas pessoas estão enfermas, estão doentes, por carregar um peso tremendo e não consegue sair daquele peso. Precisa de ajuda. A comunidade ela é terapêutica. A comunidade ela nos ajuda a nos curar a partir do momento que dá discernimento que eu sou útil na sociedade, na comunidade. Eu consegui sarar, eu consegui superar minha doença quando eu percebi que eu sou útil aonde eu moro. Eu posso fazer algo diferente, eu posso servir. E lembremos aqui que a doença, ela sempre é uma realidade em que temos que entender na sua origem. O que nos causou essa doença? O que nos causa essa doença, essa enfermidade, esse sofrimento? Com certeza há uma causa. Pedir ajuda, pedir a contribuição de pessoas na família, na comunidade, na sociedade. É isso que Jesus está ensinando, que a comunidade seja curativa, terapêutica, acolhedora, abrace o irmão, a irmã e entenda a sua dor, seu sofrimento, ajude juntos a superar e juntos vamos melhorando a qualidade da nossa vida, da nossa existência. Maturidade, liberdade, responsabilidade, comunidade, fraternidade, convivialidade. Fraternidade na partilha do pão, onde todos são saciados, seja o pão da Eucaristia, seja o pão de cada dia, seja o pão do amor e do perdão, que alivia e tira as nossas dores. E também, para irmos concluindo, quando o texto fala dos demônios, espíritos do mal, lembremos que para nós cristãos e cristãs é possível hoje, é claro,
Temos que entender a leitura no seu contexto, que a leitura foi escrita, e nós temos que entender nos dias de hoje. Hoje, falar de demônios provavelmente não caberia mais para nós cristãos. Eu acho assim, se torna quase que imaturidade nós falarmos a uma pessoa que ela está com o espírito do mal ou demônio. Porque demônio ele só existe enquanto conceito, enquanto literatura dentro da mitologia e dentro da alegoria para explicar a origem do mal. Mas enquanto um ser que provoca mal, impossível. Por que impossível? Porque Deus está na vida humana. E se está na vida humana, não deixaria nada de mal acontecer. A doença, a enfermidade, não é uma maldade que nós fizemos, então somos castigados. É de acordo com a condição humana. Qualquer um pode ficar doente. E aqui nós podemos até fazer uma pergunta para nós. Quem nunca adoeceu? Quem nunca precisou de um medicamento, de um atendimento médico ou de outros profissionais? Quem nunca? A doença e a enfermidade, ela faz parte também da realidade humana. Agora, temos que entender que muitas doenças, muitas enfermidades, hoje, na realidade, do jeito em que nós todos estamos vivendo na sociedade, que quer cada vez mais ter possessiva no sentido de bens, cada vez mais riqueza, aí sim pode nos adoecer. Essa ganância insaciável de ter, essa vontade incontrolável de ter cada vez mais, pode nos adoecer. Eu fico preocupado, com pena e preocupado, muito preocupado, quando vejo igrejas fazendo propaganda que você precisa prosperar, ter dinheiro. Eu fico preocupado. E nós temos que perceber que, se essas lideranças estão fazendo com que haja um anúncio da boa notícia, para nós prosperarmos, termos cada vez mais riquezas, talvez eles estejam precisando, por que pareça, discernir o que eles estão fazendo com eles e com os outros. Jesus não veio para que nós prosperássemos com dinheiro, bens. Veio para que nós vivêssemos de uma forma mais suave e entendêssemos que a vida é solidariedade. Ninguém vive no seu egoísmo, ninguém vive na sua solidão. Nós somos chamados para vivermos na casa. Casa, comunidade. Comunidade, casa. Ou seja, nós somos seres comunitários. E toda maldade tem também uma causa, seja ela fisiológica, psíquica, emocional, social, cultural. E entender isso. Religiosa, quando nós também não temos bons discernimentos da nossa fé. Uma fé muito doída, muito agressiva, de sacrifícios absurdos. Eu quero misericórdia, não sacrifício, disse Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 6. E também Oséias, profeta, capítulo 9, versículo 6. Aqui, então, o texto diz assim: meus queridos amigos e amigas. Nesse livro, Anselmo Green, que é um monge, padre beneditino, psicólogo junguiano, de Carl Jung, que estuda a psicologia do profundo. O nome do livro é Jesus como Terapeuta, o Poder Curador das Palavras. Editora Vozes. Ele diz assim, na página 117 e 118. Com nosso conhecimento psicológico de hoje, nós diríamos: demônios são padrões de comportamento neuróticos, complexos psicológicos, compulsões ou ideias fixas que nos impedem de pensar claramente. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Para o evangelista Mateus, a cura sempre significa também libertação. O ser humano é liberto dos padrões de comportamento que o dominam e que o impedem de realizar seu verdadeiro ser. É liberto das perturbações dos seus pensamentos e sentimentos, e também dos espíritos do mas. Qual o espírito do mas? Se eu fizesse isso, mas se eu fizesse aquilo, e nunca consegue, porque precisa de ajuda. A comunidade, a casa, que o empurram para lá e para cá e o impedem de buscar a verdadeira cura interior, que é entender o que está acontecendo consigo mesmo. Ainda, o evangelista Mateus,
indica uma ligação entre doença e culpa. O psicanalista judeu Sigmund Freud retoma essa noção em sua interpretação causal redutiva da doença. Ele sempre indicava uma causa para cada doença. Em muitos casos, esse procedimento é justificado, mas é grande o perigo que se jogue toda a culpa pela doença no próprio doente. Assim, cada doença causaria sentimentos de culpa e nós nos perguntaríamos: o que fiz de errado? Onde errei na minha vida? Onde me tornei culpado? Ou nos perguntaríamos: por que Deus me castiga com essa doença? Esse tipo de pergunta não ajuda e os sentimentos de culpa com os quais reagiríamos à doença nos impediríamos de recuperar a saúde. Vejamos, pessoal, entender a origem da nossa doença ou da nossa enfermidade, da nossa paralisia, por que nós estamos assim, não pode ser jogada a culpa para cima de nós, mas sim descobrirmos também as questões do inconsciente. Como que nós, sem querermos, podemos fazer isso conosco? Ou alguma coisa na sociedade, ou na comunidade, ou na família também. Entender isso. Mas aí vem a solidariedade do todo. Do todo é da família, da comunidade e da sociedade. Jesus, lembremos aqui no texto, teologicamente falando, aonde Jesus está, todos são irmãos, todas são irmãs uns dos outros, todos se ajudam, e no partilhar do pão da vida, todos nós nos tornamos companheiros e companheiras umas e uns dos outros e umas das outras e dos outros. Lembremos que a palavra companheiro vem de compartilhar do pão, com pão. A palavra pão, do espanhol, companheiro, todos nós somos alimentos e sustentos, medicamento que nos ajuda a viver dignamente a vida uns com os outros. Que Jesus nos ajude a sermos humildes, assim como foi o oficial romano. Nos ajude a colocarmos no serviço ou ao serviço daqueles que mais precisam, uns dos outros, para termos uma sociedade não da competição, mas sim da cooperação. Competição desumaniza, marginaliza, exclui e até mata. Cooperação ajuda, suaviza, é terapêutico, nos humaniza, diviniza. Hoje a nossa sociedade ela está cada vez mais competitiva. Por isso talvez se justifica o número de pessoas cada vez mais doentes porque querem competir. A vida, meus amigos, amigas, não é competição. A vida é cooperação. Sem cooperação, não há justiça que Mateus fala. Não há vida, não há convivência, não há vivacidade. Deus nos abençoe, Deus nos guie, Deus nos ajude a entendermos que a sua bondade está em nós e Ele nos convida a partilhar. Um grande abraço a todos e a todas.